Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito bom dia, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu comecei uma live e aí ela travou aqui e aí eu tô recomeçando ela de novo. A gente tá falando hoje sobre procrastinação, a gente vai começar a falar sobre procrastinação, é sobre isso que a gente conversa daqui a pouquinho. Procrastinação, o inimigo invisível, é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho e sobre os malefícios que existem, as consequências ruins de você procrastinar. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Diz de onde você está falando para a gente recomeçar essa live. Deu algum problema aqui no Instagram porque ela travou e aí eu não conseguia mais me comunicar com você. E aí estamos reiniciando esse bate-papo para falar sobre procrastinação, esse inimigo invisível. Existem estudos, inclusive, de muitas empresas que detalham os custos financeiros da procrastinação. A procrastinação é algo que vem tomando conta das pessoas cada vez mais e você vai entender o porquê. E se você é uma dessas pessoas que hoje procrastinam, que adiam seus sonhos, que adiam seus objetivos, essa live é para você. Então eu quero que você entenda muito bem que procrastinar é algo que te distancia da vida de coragem que você deseja. É algo que te deixa mais distante dos teus sonhos e dos teus objetivos. E há um custo nisso. Há um custo emocional. Quantas oportunidades você já não deixou para trás por conta disso? Então, por isso que falar sobre procrastinação é tão importante, para que você possa resolver isso e ter uma vida diferente. A procrastinação, ela limita enormemente os seus sonhos e os seus objetivos. Você já parou para pensar como seria a sua vida hoje se você não tivesse adiado algumas coisas que você adiou? Para pensar nisso. Quantas coisas que você já não deixou para trás, que você poderia hoje ter uma vida diferente se você não tivesse procrastinado. Então é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional e eu quero que você esteja muito atento, atenta aos movimentos da sua mente. Presta muita atenção nisso. Porque a sua mente não gosta desse assunto e você vai entender por quê. Ela não gosta que você aprenda sobre como lidar com a procrastinação. E é o que eu vou mostrar para você, como é que você pode controlar essa procrastinação. E aqui, para a gente começar, já vou te adiantar uma coisa. É impossível você eliminar a procrastinação da sua vida. Você controla essa procrastinação. Porque talvez hoje você procrastine na área profissional. Mas existem outras áreas que você não procrastina. E daqui a um tempo você muda isso. O grande segredo, podemos dizer assim, é você controlar isso muito bem. É você ter um bom controle. Você não deixar que a procrastinação tome conta de situações que são importantes para você, de objetivos importantes. Faz sentido isso para você? Então, para a gente começar, vamos aqui com uma pergunta que eu quero que você reflita. Foi aqui que travou, na outra live, na mini live que começou. Você está esperando o momento perfeito para começar algo desafiador? Você tem esse padrão de sempre esperar um momento perfeito? Eu botei entre aspas aqui de maneira obviamente proposital, porque não existe momento perfeito para você começar, mas você fica se iludindo, achando que existe um momento perfeito para você começar algo desafiador. Coloca aqui sim ou não. Coloca aqui para mim sim ou não. E se você é dessas pessoas que espera o momento perfeito para começar algo desafiador,
Este é um sintoma da procrastinação. Este é um sintoma de procrastinação. A procrastinação, presta atenção aqui, a procrastinação ela é definida como o ato de você adiar, de você postergar a realização de algo que é importante para você e que é desafiador e que traz novos desafios que você não tem tanto conhecimento e que gera um pouco de medo ou muito medo. Procrastinação é você dar prioridade para atividades mais agradáveis e que são, obviamente, menos desafiadoras. É quando você, por exemplo, ao invés de estudar, você fica na rede social. Alguém aqui se identifica com isso? Ao invés de você, por exemplo, iniciar aquele projeto que você está adiando há tanto tempo, você fica no Netflix. Isso é procrastinação. Isso é procrastinação. E existem algumas, presta atenção, algumas desculpas da procrastinação. Algumas desculpas que você usa. E eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas que eu vou te falar. Talvez, não vou dizer que é a campeã, mas uma das campeãs é: não tenho tempo suficiente. Não tenho tempo suficiente. Essa falta de tempo que as pessoas dizem ter é uma grande desculpa. É uma desculpa para você evitar de começar essa tarefa que é importante. A primeira coisa sobre o tempo. O tempo é o bem mais democrático que existe. São 24 horas para todo mundo. 24 horas para você, 24 horas para mim, 24 horas para todas as pessoas do mundo. Ou seja, o problema é que você não gerencia bem o seu tempo. Faz sentido? A Heloíde, eu fico nas redes. E isso é uma consequência, Heloíde, provavelmente dessa procrastinação. Você não se desafia ou você foge dos desafios. Por quê? Porque você, muitas vezes, não se sente capaz de realizá-los. Então, a procrastinação é isso. Eu vou adiando aquilo que é importante para mim, exatamente para me manter o quê? Me manter numa zona de segurança. A Denise, oi Denise, interessante, agora ficou claro porque esse momento nunca chega. Sim, não existe momento perfeito. Não existe um momento perfeito. O momento perfeito, se é que a gente poderia dizer que ele existe, é o agora. É agora que você precisa começar. É agora que você precisa iniciar as ideias que você tem, colocar em ação. Porque muitas pessoas também usam como desculpa, veja se isso cabe em você, na sua história, Denise, na sua vida, Heloíde também. As pessoas usam como desculpa o seguinte: eu vou começar quando eu estiver motivada, motivado, inspirado. Como se isso fosse descer em você no momento de paz e tranquilidade, e aí sim você vai começar a fazer. Isso é uma bela de uma desculpa. Muitas coisas nós precisamos fazer sem motivação. Mesmo que você não esteja motivada. Quer ver um exemplo? Exercício físico. Cuidar da sua saúde. Você não tem que estar motivada para ir à academia, para correr, para fazer a atividade. Não, você tem que fazer. Por quê? Porque o teu corpo depende disso. Existem coisas que não dá para negociar. E muitas pessoas, elas deixam isso e ficam atrás dessa procrastinação sem nenhuma ação. Tudo bem? Faz sentido? E isso que a Heloíde colocou aqui é muito importante. Olha só, obrigado por você compartilhar. Tô perdida com o tempo. Tô perdida com o tempo quando chega o fim do dia, com uma sensação péssima que não fiz minhas tarefas. E essa sensação péssima, ela vai abalando a sua autoestima. Você não vai se sentindo produtiva. E sem autoestima, você perde a confiança em si. E sem confiar em si, você não age. Ou seja, é um ciclo que meio que se retroalimenta. Você se sente péssima,
você perde a sua confiança e sem confiança você não age. Ou seja, você precisa romper isso. E aqui não é uma questão de motivação, é uma questão de necessidade. Ou você faz isso, ou você vai continuar, muitas vezes, no fundo do poço. E viver dentro do fundo do poço não é agradável. Você está perdendo muitas oportunidades na sua vida. Então essa é uma outra desculpa da procrastinação. Eu vou fazer quando estiver inspirado. Agora tem uma outra também que é uma bela de uma desculpa, que é eu vou fazer quando estiver sob pressão. Eu faço melhor sob pressão. Essa, aliás, era uma desculpa que eu usava muito quando eu procrastinava demais. Sob pressão, no último minuto eu consigo fazer. Eu sou jornalista de formação e no jornalismo a gente aprende de uma maneira errada, mas é a cultura do jornalismo, infelizmente, que tudo tem que ser de última hora. E dá certo, na maioria das vezes dá certo. E aí isso se torna meio viciante. Você quer viver aquela adrenalina de fazer de última hora, sob pressão. E isso é um sintoma também de procrastinação. Porque se você fizesse isso antes, se você realizasse aquela tarefa, não de última hora, mas se você fizesse de uma maneira ordenada, se você fizesse de uma maneira planejada, primeiro, você sofreria menos. E dois, provavelmente o resultado seria muito melhor. Porque a qualidade da atividade, do trabalho que você faz de última hora, nunca é igual comparada a uma atividade que você tem tempo para fazer, que você tem tempo para corrigir. E isso é ruim, porque isso pode te prejudicar a qualidade que você entrega. Então essa é uma outra desculpa da procrastinação. Eu trabalho melhor sob pressão, eu faço melhor sob pressão, eu gosto da pressão. Viver sob pressão não é bom. É muito ruim. Eloíde, é isso mesmo, eu vou enrolando e depois eu corro. Ok, você talvez hoje, Eloíde, tenha energia e idade para correr e fazer de última hora. Só que, presta atenção, uma hora o teu corpo não vai aguentar essa pressão o tempo todo. E isso vai gerar consequências ruins para você. Consequências que vão te deixar doente. E aí você precisa entender. Você hoje talvez tenha a chance de eliminar de controlar essa procrastinação para que você tenha uma vida mais saudável, para que você tenha resultados melhores na sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. A gente está falando hoje sobre a procrastinação. E eu estou mostrando agora aqui as desculpas que você usa e que não passam de desculpas. Não passam de desculpas para você adiar aquilo que é importante e desafiador para você. Porque a procrastinação é isso, é esse ato de você deixar coisas importantes e principalmente desafiadoras para depois. Porque há uma sensação de que você não é capaz, há uma sensação de que você não vai conseguir, e aí por isso você vai deixando isso para trás, deixando isso para depois. Uma outra desculpa muito usada entre os procrastinadores é que eu sou muito perfeccionista. É por isso que eu adio, por isso que eu vou ainda estudar mais, é por isso que eu preciso de mais tempo. E elas acreditam nisso, que entregar de uma maneira impecável, sem nenhum problema, sem nenhum erro, isso é melhor do que não fazer. E aqui toma cuidado com o que eu vou te falar. Eu falei há pouco. A excelência, muitas vezes, na entrega de um trabalho vem desse tempo, desse planejamento. Agora, se você estoura o planejamento para ficar adiando essa entrega, esse é um outro sintoma de procrastinação. Esse sintoma de ser perfeccionista não passa de balela. Não passa de balela. Entende isso? Você está adiando algo, por quê? Porque você está com medo, provavelmente, da resposta que você vai receber.
Ah, eu vou deixar para fazer depois, né? Eu vou melhorar aqui. E aí você fica só melhorando, 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 e aí você não faz. Guarda essa frase, que vem de um ditado africano. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito, principalmente para iniciar alguma coisa. Feito é melhor do que perfeito. A perfeição, se é que ela existe, mas vamos dentro desse conceito, desse ditado, a perfeição ela virá com o tempo, virá com repetição, virá com o seu aprimoramento. No início, é difícil que você faça algo perfeito. Então, é melhor que você se concentre no feito. Faça. Faça e depois você melhora. E depois você melhora. E depois você vai ficando cada vez melhor naquilo. Tudo bem? Faz sentido? Essa é uma outra desculpa, o perfeccionismo. Começa a identificar as tuas falas. Boa, Denise, antes feito do que perfeito. Melhor fazer, especialmente no início. Especialmente no início. Bom dia, Polly. Especialmente no início. Tudo bem? Outra desculpa. Não sei por onde começar. Essa é campeã também. Não sei por onde começar. Essa falta de clareza faz com que as pessoas elas simplesmente não façam nada. E tudo bem, você não saber por onde começar é legítimo. É legítimo. Agora, o que você precisa buscar? Clareza. Você precisa buscar por onde começar. Você precisa de informações, isso só cabe a você procurar. Se você não faz isso, se você não busca isso, obviamente você vai continuar onde você está. Então é muito fácil você falar o seguinte, eu não sei por onde começar. E você fica esperando que alguém faça por você. Ninguém vai fazer isso por você. Isso é uma coisa que você precisa ter muita clareza. Você precisa ter esse senso de realidade. Ninguém vai fazer isso por você. E todas essas desculpas que eu falei para você, e eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram com essas desculpas, muitas dessas desculpas, elas são nada mais, nada menos do que uma maneira da sua mente te proteger. Eu vou desmistificar aqui agora para você o que é a procrastinação. Por quê? Quem procrastina se sente mal, não se sente? A Eloíde até falou isso. Se sente mal muitas vezes. Aquela sensação de que o dia não aconteceu nada, não foi produtivo. Isso ataca a sua autoestima. A procrastinação, muitas vezes, ela é julgada de uma maneira errada, por falta de conhecimento das pessoas. O procrastinador, a procrastinadora, muitas vezes é rotulado como preguiçoso, como alguém que não quer nada com a vida. E dá essa sensação, dá essa impressão, né, que o procrastinador é alguém que está só empurrando com a barriga a vida e está esperando que alguém faça por ele. Que na realidade é o que acontece, porém, e é isso que eu quero que você entenda agora. Para quem aqui se identifica com a procrastinação, aliás, quem aqui se identifica com a procrastinação, escreva eu. E eu digo com toda a propriedade, eu já fui esse procrastinador. Muito, muito. De perder o meu tempo, de desperdiçar o meu tempo com rede social, com conversas inúteis, com foco totalmente distorcido do que eu precisava ter naquele momento. Legal, Polly. Agradeço aqui a sua sinceridade, a Denise também, Eloíde. Obrigado pela sinceridade de vocês. Eu quero que você entenda que a procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. E você vai entender isso agora. A procrastinação não tem nada a ver. Então, se você hoje tem o rótulo e você se sente preguiçosa, ou as pessoas ao seu redor dizem que você é preguiçosa, pode ter certeza. Não, você não é uma pessoa preguiçosa. Você hoje está sendo controlada pela sua mente. Por quê? Presta atenção agora, que agora é denso. A Denise, tudo que você está falando faz todo sentido. Legal. Então fica aqui comigo, Denise, para você entender. A procrastinação
É um sintoma de proteção da sua mente. Por quê? Porque a sua mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Ela quer o tempo todo garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. E sempre que essa mente entende que há um perigo para você, que existe um risco para você, ela fará de tudo para que você não siga em frente, para te proteger, para garantir a sua sobrevivência. Então, por exemplo, se você está andando no meio de uma rua e você escuta uma buzina, você até se assusta, não se assusta muitas vezes? Por quê? Porque aquilo é um alerta que vem através de uma emoção. Uma emoção vem, por exemplo, o medo, e faz você ficar muito mais em alerta. E aí você presta mais atenção. O medo é isso. O medo é uma emoção que vem e te alerta. Esse é o que eu chamo de medo real. Escreva aqui, medo real. O medo real é esse, vem, te alerta, e aí quando o perigo vai embora, esse medo também vai embora. Simples assim. Isso você vê nos animais. Os animais, eles tomam lá o seu susto, a emoção vem e depois vai embora. E a vida deles segue normalmente. Porém, entretanto, todavia, para nós seres humanos, homo sapiens que somos, existe um outro medo. E eu quero que você escreva aqui, que é um medo imaginário. É um medo que é alimentado através de pensamentos, que é alimentado através de pensamentos repetitivos muitas vezes e que ficam aqui na sua mente. Esse medo imaginário é o que ativa essa procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação, volto a dizer, é quando você adia algo que é, ao mesmo tempo que é importante para você, é desafiador. Faz sentido? Por exemplo, você procrastina algo que você gosta muito de fazer? Por exemplo, vamos imaginar que você seja convidada para fazer algo que você adora, sei lá, vamos botar aqui você é convidada para ir num show do seu artista favorito. Você procrastina a ida? Não. Você vai, porque aquilo é bom para você. Vamos imaginar que você ame dançar. Se alguém chega para você, vamos dançar? Provavelmente você não vai procrastinar isso, você vai fazer. Então você não procrastina algo que você sabe fazer, que você gosta de fazer. Você procrastina normalmente algo que tem o quê? Um desafio. E é esse desafio que faz a sua mente achar que você não é capaz. E aí, por isso, o que você faz? Você adia. Você não faz. E aí, com isso, você continua na mesma. Entende isso? Existe uma interpretação aí na sua mente que faz ela acreditar que aquilo que você deseja, aquilo que você precisa fazer, gera um risco. E aí ela segura você. Ela te mantém onde você está. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Apoliana, atividade física, não consigo, não passo de 3 meses e algo acontece que faz eu parar. É muito difícil, mesmo sabendo da importância, não só por mim. No teu caso, Poli, tem uma questão de gasto de energia brutal que você tem, né? Pela vida que você leva, né? Principalmente ligado ao Johan. Então, assim, existe um gasto de energia grande. Agora, talvez exista aí uma interpretação na sua mente que ser saudável é um risco para você. Parece contraditório, mas é o que muitas vezes a sua mente gera. Ela gera essa interpretação para você continuar procrastinando e adiando aquilo que é desafiador para você. Tudo bem? Então, muitas vezes, por exemplo, pessoas que estão num casamento falido, elas já sabem disso, elas já se conscientizaram que esse casamento está falido, que esse casamento não serve mais, e elas até decidem sair. Elas falam o seguinte, não, eu vou sair desse casamento. Só que, o que acontece? Uma provável interpretação.
começam os pensamentos do tipo: olha, você não vai ser capaz de sobreviver sozinha. Você não vai ser capaz de arrumar uma outra pessoa. Nossa, você já está velho, você já está velha. Para que você vai buscar outra pessoa? Continua do jeito que você está. E aí, isso vai gerando esse medo imaginário, que faz você permanecer onde você está. Porque quando a gente fala, por exemplo, né, de uma separação, a gente está falando de romper, é um desafio novo. Então a gente está rompendo limites. Então a gente vai precisar reaprender muitas coisas, a gente vai reaprender a fazer, né, ter uma vida diferente, sozinho. Vai dar medo, vai dar solidão. A tua mente não quer que você sofra. Porque o sofrimento pode te levar ao quê? À morte. Então ela joga esse medo imaginário. Só que eu quero que você reflita sobre isso que eu coloco aqui na tela para você agora. Procrastinar te mantém numa vida sofrida e te tira oportunidades de ser feliz. Você não enfrentar esses desafios te mantém numa vida de infelicidade e de sofrimento. E aí você precisa analisar muito bem qual é a dor que eu quero gerenciar agora. A dor de permanecer nesse sofrimento ou de enfrentar esse risco, esse desafio? E é por isso que você precisa entender que a procrastinação, ela primeiro é um sintoma. Mas isso não é para aliviar a procrastinação que existe na sua vida. Você precisa agora agir para controlá-la. Você precisa agir para controlar essa procrastinação. Porque existem muitas oportunidades que estão sendo tiradas de você ao longo da vida. Será que a sua vida não seria diferente hoje se você não tivesse adiado os planos que você fez há 10 anos atrás, por exemplo? Eu tenho certeza que sim. Você talvez tenha perdido 10 anos da sua vida sofrendo. Você talvez tenha perdido saúde física, saúde emocional. Você tenha perdido muitas coisas, adiando planos que você sabe que são bons para você. Por isso, você precisa olhar para isso com prioridade. Porque é essa falta de ação, é esse medo imaginário que toma conta de você que te mantém presa numa vida média, numa vida medíocre. E jamais você vai conquistar uma vida de coragem procrastinando as coisas que são importantes para você. Não é procrastinando a sua saúde, não é procrastinando a sua vida profissional que você vai mudar a sua vida. E não creia em milagres, porque não existem milagres nessa situação. Essa procrastinação, ela só vai ser controlada se você tiver a intenção de fazer isso. Você precisa ter a intenção. E como que você faz isso? Você precisa ter blindagem emocional. Escreva aqui. Você precisa ter blindagem emocional para não procrastinar mais. Blindagem emocional é o controle dos pensamentos que geram esses medos imaginários. É o controle dos medos, esses mesmos medos imaginários. É o controle da sua mente. É você poder dar um verdadeiro cala-boca num pensamento procrastinador. É você falar o seguinte: não, eu preciso fazer isso. Eu preciso realmente fazer isso. E aí não é uma questão de motivação, é uma questão de necessidade. Quantas oportunidades você já não desperdiçou se mantendo dentro da procrastinação? E quando eu falo isso, volto a dizer, não é para que você se sinta culpada agora. Já foi. O que você precisa agora é olhar para trás e não repetir mais isso. E ter a blindagem emocional. E ter esse controle das suas emoções, ter o controle dos seus medos, ter o controle da sua mente. É isso que vai fazer com que você possa ter uma vida diferente. Imagine se você hoje já tivesse blindagem emocional. Se você pudesse controlar esses pensamentos que vêm e falam o seguinte: eu sou perfeccionista, eu vou esperar um pouquinho mais,
Ou o pensamento que vem e diz, vamos esperar o momento perfeito. Agora não dá, vamos esperar a circunstância perfeita, aí sim a gente começa a fazer. É esse tipo de pensamento que te mantém numa vida de sofrimento. E é isso que eu quero que você reflita. Quantas coisas você está deixando de conquistar se mantendo desse jeito? Para você que é mãe, para você que é pai, é esse o exemplo que você está dando para os seus filhos. Depois não reclame se eles forem uma exata cópia de você. Não reclame. Porque eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo dessa maneira. E eu tenho certeza que isso não é o que você quer. Eu tenho certeza que não é isso que você gostaria de ver os seus filhos se tornarem. Então, se você quer ser um bom exemplo para os seus filhos, uma maneira é controla essa procrastinação. Tenha blindagem emocional. Do momento que você tem a blindagem emocional, você começa a ter decisões mais racionais, decisões baseadas em evidências. E aí não tem a negociação de, eu não estou motivado para fazer. Você vai lá e faz, porque é importante. Você vai lá e realiza, porque tem que fazer. E não ficando arranjando desculpas. Entende isso? Porque isso está só gerando frustração para você. Isso está gerando para você muita dor. Muita dor. Uma vida dentro da procrastinação é uma vida de muita dor. E aí, ataca a sua autoestima. A sua autoestima vai ficando cada vez menor, você se sente diminuída. Você se sente alguém incapaz. E eu quero que você acredite aqui, você não é uma pessoa incapaz. Muito pelo contrário. Eu quero que você acredite verdadeiramente que existe aí dentro de você muita capacidade de realização. O que você precisa agora é focar em controlar essa procrastinação através de blindagem emocional. Do momento que você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se redescobrir. Você vai entender a força que você tem. Você é muito capaz. Você já fez coisas incríveis. E você é muito mais forte do que você imagina. Muito mais forte. Olha para a sua história. Não diminua mais a sua história. Não faça a sua história parecer menor do que ela é. Não. Não importa se você teve erros, tropeços, fracassos. A sua história é o seu maior tesouro. E ela mostra, ela prova o quanto você é capaz, o quanto você é forte. Então jamais se esqueça disso. Você é totalmente capaz, sim, de controlar a procrastinação. Você é totalmente capaz, sim, de ter a sua vida de coragem. Então, não deixa para depois. Não adie a resolução da sua procrastinação. Até porque procrastinar é você adiar algo que é importante e desafiador para você. Tudo bem? Fez sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. Falamos hoje sobre procrastinação. E procrastinar, como eu disse, tira muitas oportunidades. Está na hora de você não perder mais tantas oportunidades na sua vida. Está na hora de você enfrentar isso. E enfrentar com ajuda. E não sozinha. Ontem eu coloquei um depoimento aqui no feed, depois dá uma olhadinha, de uma paciente minha de hipnoterapia. E ela falou isso, que sozinha ela já tinha tentado várias vezes, né, resolver os problemas dela, entre eles a procrastinação. Várias vezes. A Alessandra Amaral falou isso ontem. Eu publiquei ontem esse depoimento dela. E ela já tinha tentado várias vezes resolver isso sozinha. E ela não conseguiu.
porque sozinha sempre é mais difícil. Então peça ajuda, busque ajuda. Porque não adianta você, por exemplo, absorver esse conhecimento que eu estou te passando se você não tem a ajuda, a direção, a organização. Você precisa disso para que você possa superar melhor esse desafio que você tem. A procrastinação está tirando de você muito da sua vida. Guarda isso, muito da sua vida. Então, você precisa agir até para ser um bom exemplo para os seus filhos, para que você possa verdadeiramente ser um ótimo exemplo e para você se sentir realizado com o que você faz. Tudo bem? Bom, amanhã tem live da Blindagem Emocional, claro, às 8 horas da manhã, e falaremos sobre este assunto aqui, ó. Como evitar de chegar ao esgotamento emocional. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Como evitar de chegar ao esgotamento emocional. Assunto importantíssimo dentro aí dessa série de lives da Blindagem Emocional, tá bom? Então vem aqui às 8 horas da manhã que a gente vai conversar bastante, tá bom? Um grande abraço. Tchau!